Calorosas saudações e pela primeira vez, tendo em conta o título deste vídeo, Pedro Nuno Santos vai meter like no mesmo. Não é que isso seja muito bom, mas não o deixem ficar sozinho, portanto metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Já não falta tudo. E partilhem também o vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Portanto, agradeço imenso. Vamos analisar a nova sondagem que saiu hoje da Aximas. Não sei se ainda viram, mas... Enfim, vamos olhar já para o gráfico, porque isto é, em determinado aspecto, chocante. Porquê? Porque o PS está isolado, com 30 e tal, 33% de voto, de intenção de voto nas sondagens. E para mim é surpreendente, porque ao fim de 50 anos, 3 bancarrotas, em que já se percebeu que o modelo de Estado Social atual não tem qualquer legitimidade para continuar a funcionar à tutela do Partido Socialista e também do PSD, mas mais à tutela do PS, 33% do pessoal, o que é que acha? Acha que sim senhor, muito bem, com certeza, vamos continuar a votar no Partido Socialista. Os portugueses parece que sofrem um bocado de síndrome de Estocolmo. Isto foi só o meu desabafo inicial. Depois, olhando para o PSD, para a AD, não é? No caso, que aquilo, pronto, enfim, é o PSD e lá dois partidos. 27%. Volto a frisar que Luís Montenegro deverá estar, se não está, deveria estar bastante preocupado, porque volto mais uma vez a frisar, Rui Rio teve mais votos do que Luís Montenegro. Rui Rio, muitas das vezes, se bem se recordam, era caracterizado não como líder da oposição, mas como vice-primeiro-ministro de António Costa. E o Rui Rio conseguir mais votos do que Luís Montenegro, enfim, não deixa de ser sobretudo curioso que o PS está a recuperar eleitorado. Tiveram, há 2 anos atrás, 41% dos votos, ou 42%. Há um ano estavam a cair muito nas sondagens devido à questão das demissões, etc., com 22, 23, 24, e agora, paulatinamente, estão a recuperar e já vão em 33. E já houve uma sondagem onde tiveram 35. Portanto, enfim, bem sabemos que as sondagens valem o que valem, mas em todo o caso, não desconsiderizar. Depois, o Chega em terceiro lugar com 16%, está a tornar-se a percentagem normal do Chega neste tipo de campeonato, não é? Aproximar-se dos lugares cimeiros, ainda não nesta aqui, tão perto do PSD quanto isso, está ali a 11%, já houve umas que já esteve mais perto, outras mais longe, mas a aproximar-se dos lugares cimeiros, a tentar fazer concorrência eleitoral ao Bloco Central, e cada vez mais a estabelecer-se como uma espécie, em termos futebolísticos, do Braga do terceiro lugar. Depois, o Bloco de Esquerda com 8% e a Iniciativa Liberal com 4%. É assim, eu tinha dito há cerca de 1 minuto atrás que Luís Montenegro deveria estar preocupado com as sondagens. Honestamente acho que sim, e não digo isto como malefício. Mas, se há pessoa que deveria estar ainda mais preocupada do que Luís Montenegro, era Rui Rocha. A Iniciativa Liberal perde deputados pela primeira vez numa sondagem. A Iniciativa Liberal perde deputados. E a sondagem, creio eu, não é do Isqueté. As do Isqueté são sempre facciosas porque têm a malta do PS a fazer e não sei o que mais. Mas aqui o caso é mais sério, porque percentualmente falando, a Iniciativa Liberal está com menos percentagem agora do que estava há 2 anos. Enfim, o Rui Rocha está em processo de... Como é que se diz? De erosão, não é? Quando as rochas começam a partir-se, está em processo de erosão. Depois, a Liga dos Últimos, PAN, CDU e LIVRE, 3%, aqui não há muito a dizer, é o eleitorado residual de esquerda que migra do PS, que lhes deu a maioria. Para aqui não há assim grande análise, como é habitual. Depois, em questão de número de deputados, o que nós temos é o Partido Socialista a recuperar, volto a frisar, 85 deputados, ok? Já houve sondagens onde o PS teve 60, o que significa que perdeu nessas sondagens 50% da bancada parlamentar e agora paulatinamente está a recuperar. Aqui, entre aspas, só perde 35 deputados, é uma grande perda, bem sei, mas contextualizando aquilo que já foram resultados muito maus do PS em sondagens anteriores, isto é uma recuperação. Portanto, o trabalho da propaganda ao Pedro Nuno Santos está a resultar, mesmo que esta sondagem seja completamente manipulada. 71 deputados, o PSD, péssimo. Até porque o PSD tem 77, perde 6 deputados. E eu para mim, é complicado, porque o PS, mesmo estando a recuperar, perde 35 deputados. E o PS, tal como o PSD, são 2 partidos sociais-democratas. Ora, eu olhando para aqui, como é que o principal rival ideológico do Partido Socialista, que no caso é o Partido Social-Democrata, quando o seu principal rival perde 30 e tal deputados, como é que se consegue fazer a proeza de perder 6 e não ganhar nenhum? Como é que é possível? Como é que é possível? Por amor de Deus. Depois o Chega com 43, não há muito a dizer, é o range normal, agora onde o Chega se posiciona, sempre entre os 35 e os 50 deputados, umas vezes mais, outras vezes menos, é um resultado muito bom, tendo em conta o crescimento exponencial, quase que quadruplica, enfim, mais do que triplica certamente, mas
quase a quadruplicar para chegar aos 48 deputados. É o resultado que, pronto, se assemelha mais. A par do Chega, o partido que mais cresce é mesmo o Bloco de Esquerda. Se repararem, 15 deputados. Apesar de tudo, eu estou sempre a dizer que não se deve subestimar os adversários políticos, e é o que acontece aqui no caso do Bloco de Esquerda. Eu sempre disse que iriam recuperar muito eleitorado por duas grandes razões. A liderança de Mariana Mortágua é refrescante em termos de imagem política. Mariana Mortágua é mais eloquente e mais inteligente que Catarina Martins, é a melhor líder partidária, e além do mais, há muito eleitorado da esquerda do PS que irá migrar para a esquerda desse mesmo Partido Socialista. Portanto, uma reposição de voto que anteriormente deu a maioria ao Partido Socialista. E, portanto, o Bloco triplica a sua bancada, é um resultado muito, muito bom. A Iniciativa Liberal perde deputados, como eu tinha dito, acho que é preocupante, volto a frisar, é um partido que ao início ambicionava muito, tinha muito potencial, a meu ver, sou muito sincero, aliás, vocês sabem disso, houve muitas pessoas que estão agora no Chega que votaram na Iniciativa Liberal anteriormente, e eu fui uma delas, eu nunca escondi isso, em 2019 votei, como sabem, e portanto, agora estarem a perder deputados de 8, os atuais, para os 6, preocupante, preocupante. Dado interessante apenas aqui na Liga dos Últimos, é que, embora eu não faça sempre grandes análises, é que o PAN neste momento tem mais deputados do que a CDU. Se virem ali, 3 deputados para o PAN, 2 deputados para a CDU e para o PCP o que quiserem, e 1 deputado para o LIVRE. Portanto, o PCP pode estar num caminho ainda mais rápido da sua erosão do que eu pensava. Ainda é pior do que aquilo que se esperava, digo eu. Portanto, depois aqui em termos dos governos possíveis, o que nós temos é uma realidade um bocado menos simpática das últimas sondagens, porque, ao contrário das últimas sondagens, PS e PSD conseguem ter o número de deputados suficientes na Assembleia da República para conseguir fazer uma revisão constitucional. São 2/3 do Parlamento, que são mais ou menos 152, 153 deputados. Tendo 156, o Bloco Central volta a ter a hegemonia parlamentar que tanto quer e a não democratizar a democracia, tornando a democracia em Portugal naquilo que, por exemplo, Max Weber chamava numa ditadura eleita. Que é aquilo que é, basicamente, uma espécie de competição entre elites políticas do PS e do PSD para governarem entre elas numa espécie de cleptocracia antidemocrática, ou pelo menos oligárquica, se quiserem. Depois, a AD coligada, ou o PSD coligado com o Chega, que é a Iniciativa Liberal, tem maioria à rasquinha, 120 deputados, portanto será complicado, isto não está fácil nem para a direita nem para a esquerda, está mais complicado para a esquerda, é verdade, mas mesmo assim não está propriamente fácil. 120 deputados com os 3 partidos coligados, isto advém também de um simples facto, é que o Chega, apesar de estar a crescer significativamente, PSD e Iniciativa Liberal estão a perder deputados. Ora, se o PSD, que é o maior partido, e a Iniciativa Liberal, apesar de não ter a dimensão do Chega, já tinha vindo a alcançar alguma dimensão, sondagens com 17, 18, 15 deputados, agora estar com sondagens a 6 e outra a perder 6 ou 7 deputados, torna-se complicado para o espaço ideológico à direita do PS conseguir maiorias, e a prova está aqui à nossa frente. Depois, o Chega e o PSD coligados não conseguem ter maioria, por causa disto que eu estava a referir, o PSD está a perder votos, 114 deputados, são precisos 116, basicamente, se o PSD não conseguir perder votos, é o que a gente ambiciona para o Luís Montenegro, o PSD e o Chega conseguem ter maioria. Depois, o PS e a esquerda toda junta, 106 deputados, resultado insuficiente para uma maioria, mas volto a frisar que em sondagens anteriores o PS e a esquerda tiveram 90 deputados. E agora nas últimas sondagens há uma aproximação. O Rui Tavares disse isso há pouco tempo e muita gente a criticá-lo, mas ele não deixa de ter razão. Atenção, temos que ser realistas na análise. Depois, o PSD e a Iniciativa Liberal com 77 deputados, isto é manifestamente inferior, e aliás quando a AD diz que vai fazer um governo e a Iniciativa Liberal apoia, o PS sozinho, nesta sondagem, tem mais deputados do que o PSD e a Iniciativa Liberal, os dois coligados. Portanto, enfim, não sei onde é que eles vão de chegar a essa conclusão de maioria, só se for mesmo no Congresso do PSD, porque em votos não dá. Depois, temos aqui o mapa de a exposição do número de deputados que cada partido elege por cada ciclo eleitoral. Deixem-me só aumentar aqui. E aqui o que nós vemos é uma curiosidade. Já tem vindo a ser habitual o facto do Chega elegerem todos os distritos. Só o PS e o Chega é que elegem em todos os ciclos eleitorais. O PSD volta a não conseguir eleger em Porto Alegre e, portanto, o Chega torna-se a segunda força política abaixo do distrito de Santarém. Se repararem, no sul do país, em Porto Alegre o Chega é a segunda força política, em Setúbal o Chega é a segunda força política, em Évora também, em Beja também e em Faro também. Nesta sondagem, ao contrário de outras, o Chega não ganha nenhum círculo eleitoral,
mas consegue os mesmos números de deputados do que aqueles que vencem. Porque, por exemplo, em Santarém o Chega consegue 3 deputados, tal e qual como ao primeiro lugar, e em Faro o Chega também consegue 3 deputados, como o PS consegue. Portanto, há aqui uma rivalidade muito interessante entre o PS e o Chega nestes círculos eleitorais. No norte do país ganha o PSD na maior parte dos distritos, o que é curioso de ver. Nota ainda que o Chega tem menor proeminência eleitoral no norte do país, especialmente no distrito do Porto. Não é algo novo, já tem vindo a ser habitual. Volto a frisar, há várias explicações para isto. A meu ver, diria que há 3. A Iniciativa Liberal foi fundada no Porto e eu acho que isso influencia. Sá Carneiro, PSD, nasceu no Porto. Portanto, não é fácil concorrer com isso em termos da proximidade histórica a estes 2 partidos à direita. E acredito que também a proximidade futebolística do André Ventura ao Benfica no passado possa influenciar isso. De um ponto de vista analítico, pode parecer parvo, mas não se esqueçam, estamos em Portugal e o futebol neste país, enfim, é o que é, ainda vale muito. Depois o PSD ganha, normalmente, como é habitual, ali na zona do Cavaquistão, norte do país, e a tendência começa a alterar-se. A tendência começa a alterar-se no resto do país, quando o PS começa a ganhar círculos eleitorais mais a sul. O PSD ganha na Madeira e o PS ganha nos Açores. Depois, aqui só a lista final de conclusão. Aqui está. Deputados do Chega por distrito, assim é mais fácil para verem, para quem tiver curiosidade. Lisboa elege 9, Setúbal elege 4, Porto elege 4, Faro, Santarém e Braga elegem 3, nada de novo aqui dentro das margens habituais. Leiria 2, Aveiro e Viseu 2. Portanto, é o que temos em termos das margens de deputados aqui em caso específico pelo Chega. Devo dizer que de um prisma de análise geral, a sondagem não me deixa surpreendido. Acho que o PS pode capitalizar ainda mais eleitorado. Eu não digo isto com felicidade, como devem imaginar, mas acredito que podemos ter uma surpresa negativa no dia 10 de março em que o PS tenha mais votos do que nós estamos à espera. Espero estar equivocado, obviamente, mas pela tendência que eu estou a ver e da forma como o povo português se comporta normalmente, enfim. Em contrabalanço, o Chega está a ganhar mais sentimento de apelo ao voto e, portanto, pode ser ali uma contrabalança ideológica interessante, fazendo com que o PSD perca votos. É interessante de ver. Ora, meus amigos, vamos ficar por aqui. Têm aqui as minhas redes sociais para seguir. Podem meter like no vídeo. Aliás, coloquem like no vídeo, não é? Portanto, não pode ser só o Pedro Nuno Santos. Portanto, metam like no vídeo, subscrevam o canal. Partilhem também este vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Vocês já sabem. E pronto, eu diria que ficaríamos por aqui. Muito obrigado a todos. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.